Tem ou teria Bradesco? Eu teria sim, sem problema nenhum, ainda mais nos preços atuais, mas como uma ação de oportunidades. Eu não veria o Bradesco como uma empresa para ser sócio de longo prazo. Somente 3 bancos hoje, na minha visão, eu teria na carteira, assim, por prazo indefinido, efetivamente buy and hold, que seriam Banco do Brasil, Itaú e Banco ABC. Os demais só aproveitando alguma oportunidade de preços. Qual o preço teto de Banco do Brasil e como calculá-lo? Se você partir do pressuposto de que o Banco do Brasil lucrará pelo menos 35 bilhões de reais no ano de 2023, que é a minha projeção, você teria um dividendo por ação no ano de 2023 acima de R$ 4,80, por conta do payout de 40%. Diante disso, você simplesmente pegaria R$ 4,80, arredondando-se para a simplificação, e você dividiria pela taxa de desconto mínima trazida pelo Décio Bazin, que seria de 6%. Só que com o Banco do Brasil, eu não exigiria apenas 6% de yield, principalmente porque é um banco estatal. É uma empresa de economia mista, mas tem dedo do Estado ali fortemente. Então exija um desconto, uma taxa de desconto superior. Por conta disso, eu particularmente exijo uma taxa de 10% com o Banco do Brasil, de tal modo que um preço teto cabível seria de R$ 48. Seria R$ 4,80 dividido por 10%, você chega a R$ 48. R$ 48 é o preço que eu estou adotando para novos aportes? Não, porque eu já tenho uma posição que eu considero relevante, 5.000 ações. Então eu prefiro comprar abaixo dos 45. Isso foi algo arbitrário que eu defini. Um preço teto cabível seria R$ 48. O banco está caro acima disso? Não. O banco não está caro. O banco pode vir a valer pelo menos R$ 60 facilmente, que seria um pouco acima do valor patrimonial da ação atualmente. E o banco historicamente negociou um pouco acima do valor patrimonial da ação. Mas você precisa comprar bem abaixo daquele preço que seria justo pelo mercado. Você precisa ter margem de segurança. Como faço para você analisar minha carteira no YouTube? Então, você precisa, antes de mais nada, ser um membro do canal. Clicar em Seja Membro e fazer a sua assinatura. A partir disso, você pode me encaminhar um e-mail que está lá na abinha sobre do canal e você vai mandar o seu relato como investidor, bem como a sua carteira e a comprovação de que você é um membro do canal. A partir daí, de acordo com uma ordem cronológica, eu vou analisar a sua carteira desde que eu considere que vale a pena fazer um vídeo a respeito da sua carteira, porque se não tiver nada de interessante para trazer às pessoas, eu acabo não trazendo. Então sim, eu sigo uma ordem cronológica, mas tem esse caráter arbitrário, no sentido de eu só escolher aquilo que eu achar interessante de trazer no canal. Tem um período melhor do mês para fazer aportes? O primeiro ponto é que você não deveria ficar tão apegado em relação a isso. Você deveria focar muito mais na necessidade de fazer o aporte mensal, depois olhar para isso eventualmente. Eu nem olho tanto. Mas se há um momento melhor, obviamente que é o momento em que você tem uma grande queda na bolsa e nos ativos que você pretende aportar. Então aquela volatilidade monstra que verificamos aqui no mercado brasileiro. Mas uma data específica eu diria que seria a data de vencimento das opções. Você aportar na terceira sexta-feira do mês, que é o vencimento das opções, pode ser uma boa ideia, porque no geral essas datas ocasionam queda nas ações. Por quê? Porque o pessoal está puxando o preço por causa do exercício, tentando afastar o exercício mediante manipulação com as opções. Ou seja, se haveria uma data pré-definida, se é que podemos falar isso, para você aportar no melhor preço, seria, no geral, as datas de vencimento das opções. Terceira sexta-feira do mês. Nesse mês vai cair no dia 20 de outubro, mas pode acontecer ser o dia 17, 18, depende ali de cada mês. Luan, aquela carteira de fundos imobiliários é verdadeira? Com certeza, tanto que eu abri lá no BTG. Tanto que no vídeo eu mostro a conta no BTG. Então não tem como falsificar uma carteira.
Claro que tem gente que faz isso, bota lá no site, numa planilha, só para inventar ou para simular mesmo. Mas eu mostrei lá a conta no BTG, uma conta secundária do BTG. Vendi meus fundos imobiliários no prejuízo. Preciso pagar DARF? Não. Se você teve prejuízo, não há nenhuma receita a arrecadar junto à Receita Federal. É claro que eu estou partindo do pressuposto de que você não vendeu outros fundos imobiliários com lucro. E veja, é importante você saber a seguinte ordem. Primeiro você vende os ativos com prejuízo, depois você vende os ativos com lucro, senão a Receita Federal não aceita para fins de compensação. A DARF a gente só emite quando tem lucro tributável. No caso dos fundos imobiliários, sempre haverá lucro tributável, exceto na hipótese de compensação. Então, no seu caso, partindo do pressuposto que falei, você não teria que pagar DARF, não emitir DARF. VEG caindo, o que fazer? Vender ou aguardar? Aguardar, você não viu que o controlador está comprando ações? Minha namorada espera eu dormir para mexer no meu celular, isso é certo? Cara, você não sabe o tanto que eu ri quando eu li essa mensagem. Olha, eu não acho certo ela fazer isso, mas eu também não acho certo você fingir que está dormindo para depois espiar ela. Mas cara, colocando essa brincadeira de lado, eu acho que você tinha que conversar com ela. Os dois numa mesa, no sofá, expor isso aqui que está incomodando e resolver esse problema. Em último caso, terapia de casal. O que acha de aportar conforme o mapa do dividendo inteligente? Olha, essa é uma criação do Barsi e com ele deu certo, então faz sentido. É uma estratégia válida. Então, eventualmente você pode adotar, você pode fazer um backtesting. Você vai experimentando métodos novos na prática. Investe em criptomoedas? Usa qual corretora? Eu, na verdade, compro Bitcoin, apenas o Bitcoin, para fins de reserva de valor. Ainda que, tecnicamente, o Bitcoin ainda não possa ser considerado reserva de valor por faltar ali atributos como, por exemplo, a alta volatilidade. Uma reserva de valor não poderia ter uma alta volatilidade. De todo modo, eu, até por me considerar libertário, tenho Bitcoins na minha carteira. E para fazer as suas compras, eu utilizo a Quantifury, que é a corretora que eu uso para comprar Bitcoins e depois armazenar, ou deixo um pouco na corretora ali. É essa que eu utilizo, que inclusive é taxa zero para fazer as compras. Vejo as pessoas falando da Ambev como uma péssima empresa. Sigo comprando a 13. Ela não é uma péssima empresa, ela é uma boa empresa. Mas isso não basta para você investir os seus recursos. Para você colocar o seu dinheiro na renda variável, onde você precisa de um prêmio de risco em relação à taxa livre de risco, que é a taxa praticada na renda fixa, você precisa de um retorno potencial enorme. E com a Ambev você não tem isso. Ao longo do tempo você não tem isso. E apesar de ser uma empresa que tem um payout de 80%, como ela negocia múltiplos altos, você não consegue um dividendo alto, um retorno de dividendos alto. Por isso que não faz sentido investir em Ambev. Você provavelmente perderá da renda fixa. Aí não faz sentido correr riscos. É melhor ficar no IPCA+. Esse é o grande ponto de Ambev. Estou viciado em aportar. Não sabia que viciava. Pois é, vicia mesmo. Ainda bem que esse é o vício do bem, né? Quanto mais a gente aporta, mais a gente acelera o processo de alcançar a tranquilidade financeira. Mas também não fique completamente aficionado nisso. É óbvio que é importantíssimo poupar e aportar, super importante. Inclusive esse ato deve vir antes de você pagar as suas contas, desde que você tenha o mínimo suficiente para pagar as suas contas. Claro que você não vai deixar de pagar o aluguel para aportar, não estou dizendo isso, seria loucura, seria até burrice. Mas também não coloque o dinheiro como o fim último da sua vida. Ele é um meio para você chegar à tranquilidade financeira. Então tente equilibrar um pouquinho, mas sim, é um vício do bem.